Quando surge nosso palestra, está começando mais um NP Entrevista especial, porque a gente vai falar um pouquinho sobre o Abel Ferreira. Na última terça-feira foi considerado o melhor treinador português da atualidade e o 26º melhor treinador do mundo. Então, nada melhor do que a gente ouvir um colega de Abel, um português que conhece muito bem o Abel, para saber como ele enxerga o trabalho que o treinador vem fazendo no Palmeiras, todo esse percurso, e se ele já sabia, se ele já imaginava que o Abel estaria fazendo tanto sucesso aqui no Brasil. A gente tem um prazer imenso de receber o Luiz Dias, ele que ficou por mais de 20 anos, se eu não estou enganado, no Sporting, nas categorias inferiores. Luiz, é um prazer imenso aqui o nosso palestra te receber. Bora um pouquinho falar do Abel Ferreira, que em menos de 2 anos está perto de conquistar mais um título tão importante com a camisa do Palmeiras. Obrigado, eu é que agradeço o vosso convite. É um prazer sempre falar com o outro lado do oceano, saber que vocês, tal como nós, são apaixonados por futebol. E depois também falar do Abel é falar de um colega de profissão, é falar de um companheiro. Tive a oportunidade de trabalhar junto durante uma época desportiva e fomos também colegas durante o curso UEFA Pro, e portanto temos a melhor imagem um do outro, penso eu, e para bem de todos nós, quando eu digo todos nós portugueses, em particular os treinadores, e também para vós brasileiros e em particular o Palmeiras, que as coisas deram certo. E portanto isto tem vindo a dar certo, e em condições normais se faltam 6 jogos e estamos à beira de mais um título. Portanto isso significa que falar daquilo que nos apaixona a todos nós, que é o futebol, e falar de factos e ocorrências positivas e de pessoas que nós estimamos e apreciamos o seu trabalho, é algo maravilhoso. Comigo aqui hoje, João Sandfeld, nosso Portuga, que também está lá em Portugal, e Rafael Bulara. Vou começar ao contrário, do fim, entre aspas, pelo começo. Porque, como eu falei no começo, o Abel foi eleito o 26º melhor treinador do mundo e o melhor português. Eu queria perguntar para o Luiz o que isso significa pro futebol português, porque ele é um treinador novo, muito se fala dele na seleção brasileira em si, e ele ficou à frente, por exemplo, de um cara como José Mourinho, consagrado, que acabou de vencer a Conference League. Qual o tamanho desse feito do Abel aí em Portugal? Vocês que também estarão na Copa do Mundo, o treinador de Portugal é um pouco contestado, também se fala um pouquinho do Abel como treinador português, da seleção portuguesa. Como que vocês enxergam essa premiação do Abel, uma premiação tão importante? Olha, com uma grande satisfação para todos os treinadores portugueses, não é? Para todo o povo português. Para já nós somos um país muito pequeno, eu tenho essa noção, felizmente conheço praticamente o mundo inteiro, apenas não estive no continente australiano, mas tenho a noção do que é o mundo do futebol, e o sucesso que nós temos, quer enquanto formação dos jogadores, quer também enquanto formação de treinadores, é de facto uma ocorrência estranha do ponto de vista positivo, porque nós conseguimos concentrar num país muito pequeno, muito talento, e do ponto de vista daquilo que é as capacidades de liderança de equipas, a capacidade que os treinadores portugueses têm de se adaptar aos vários contextos onde estão inseridos, e este sucesso foi muito aberto num primeiro instante por aquilo que foi o José Mourinho na altura, que conseguiu ser campeão europeu com o Futebol Clube do Porto, que era algo atendendo àquilo que eram as práticas de orçamento, era quase impensável, porque havia uma diferença enorme entre o investimento, como existe ainda hoje, as equipas da Premier League ou as equipas da Liga Alemã têm uma capacidade financeira completamente diferente daquilo que é a Liga Portuguesa. E, de facto, o Zé Mourinho deu uma visão diferente daquilo que poderia ser o treinador português. Atrás deles foram surgindo outros, que felizmente temos conseguido estar nas variedíssimas partes do mundo,
desde a Ásia, onde neste momento selecionadores nacionais de vários países são portugueses, na própria África, nomeadamente no Egito, com muito sucesso de vários treinadores portugueses. Na Europa, o José Mourinho afirmou-se claramente ao ser campeão em vários países, em várias ligas, todas elas muito difíceis, não é? Italiana, espanhola, etc., e a inglesa. Então isso significa que, de repente, deixou de ser uma ocorrência isolada e passou a ser um traço de algo que só é possível pela forma como os portugueses são apaixonados pelo futebol, pela forma como os portugueses estudam o jogo, como forma vivem a competição, a forma serena que conseguem estar num período crítico, emocional da competição e conseguir tomar as melhores decisões e manter a equipa ligada. E esse é um traço muito interessante que os portugueses têm apresentado nos últimos tempos. Claro que o Abel, na sua curta carreira, eu acho que ele ainda é um treinador jovem, ainda tem uma carreira curta para aquilo que ele poderá vir a fazer ainda no futuro, e espero que o consiga. Nesta curta carreira tem vindo a trepar um caminho muito seguro, e a capacidade que teve de chegar ao Brasil naquilo que é a complexidade, difícil é em todo lado, mas eu penso no Brasil é muito mais complexo, porque há mais competições. Eu estive a ver, provavelmente o Abel este ano vai fazer 75 jogos ou mais, não sei, durante uma época desportiva. Isto é de exigência, de análise do adversário, a preparação da própria equipa, a preparação de palestras, as viagens, as deslocações, os hotéis, as concentrações. Manter o foco durante com esta densidade de competição oficial, é extremamente exigente. As pessoas, quem não está por dentro do processo, pode achar que isto é só mais um jogo, chega ali, dá uma palestra e vai lá para dentro. E isto não funciona assim. É preciso uma preparação ao alto nível que só os melhores conseguem ter sucesso. Quer pela sua capacidade de liderança, quer depois com todo o resto que existe do seu staff, os seus adjuntos, as condições de trabalho, a qualidade dos jogadores, etc. Mas, de facto, o Abel provou que tem essa capacidade dos portugueses de adaptação às exigências diferenciadas de cada contexto, porque ele também já tinha tido esse sucesso na Grécia, portanto, é alguém que já estava num percurso de ir procurando novos contextos, novos desafios e conseguir cimentar esse seu trabalho. E, de facto, quando se ganha uma vez, pode ser sorte. Quando se ganha muitas vezes consecutivos, isso significa que é necessário caráter, competência e muita organização, muita disciplina. E eu acho que esses são os traços que eu podia, digamos, elencar àquilo que é o Abel. O Abel é alguém muito organizado, muito disciplinado, sabe muito bem aquilo que quer, é muito focado naquilo que é o seu trabalho, sabe onde é que está e para onde é que quer ir, e também ao encontro, penso que se este ano voltar a ter o sucesso que se espera, não sei se será um fim do ciclo ou não. Claro que todos os palmeirenses não querem que isto termine, que este sonho possa continuar, mas também tenho noção que o mais difícil é nós conseguirmos sair por cima e não arrastar o barco um dia. E, portanto, eu acho que agora este vai ser o grande desafio do Abel depois de terminar esta temporada, vai ser perceber se dá para continuar ou não, porque para construir é muito difícil, é mesmo muito difícil. Então, nesse contexto do futebol brasileiro, onde não há paciência para nada, não há paciência para o pequeno insucesso que surge, portanto, construir é muito difícil, mas destruir é praticamente de um dia para o outro, e a imagem que se foi construindo do Abel hoje em dia é que, de facto, de alguém que está ao nível de que ele é como pessoa. Portanto, isso é fantástico. Eu acho que essa parte é fantástica. É fantástico. E, Portuga, sua primeira pergunta. Bom, primeiro, Luiz, muito obrigado por estar aqui falando com a gente, por se disponibilizar. É um prazer falar com você. E o Léo foi para o final, queria trazer um pouquinho para o começo da carreira do Abel como treinador, né? Quando ele chegou no Brasil, todo mundo ficou muito impressionado com todas as questões de coletiva de imprensa, método de trabalho, uma equipe estruturada pensando em diferentes treinamentos,
como por exemplo o Vitor Castanheira, que faz a parte defensiva, as boas paradas, ele tem toda essa divisão de trabalho. E essas coisas não são tão comuns no Brasil. O Brasil tem treinadores com outros estilos de trabalho e coisas assim. Mas aqui na Europa elas são. Pra gente, o Abel é um cara muito diferenciado. Eu gostaria de saber se para você o Abel hoje é realmente esse cara tão diferenciado, e se lá no começo ele demonstrava isso, se ele tinha uma visão nova, se ele tinha um método de trabalho ou de estudo diferente dos demais. Sim, o Abel teve um grande mérito que foi, ao longo da sua carreira de jogador, procurou sempre formar-se enquanto técnico, enquanto pessoa, para perceber melhor o jogo, até para ser melhor jogador. Isso levou a que ele fizesse uma licenciatura em Educação Física, ainda enquanto jogador profissional de futebol, que realizasse o curso de treinadores de primeiro nível, para que um dia, caso terminasse a carreira pelas razões que surgissem, acabou por ser devido a uma lesão no joelho, mas ele já se foi preparando. Portanto, esse foi o primeiro grande mérito do Abel. Ele, enquanto jogador profissional, foi-se preparando para o pós-carreira. Quando surgiu o pós-carreira, de uma forma prematura, penso eu, porque ele ainda estava no alto nível e podia continuar a jogar, mas o facto de ter uma lesão grave que o impediu de continuar a sua carreira desportiva, a transição para o futebol, digamos, da liderança, de treinador, acabou por ser também de uma forma precipitada, porque ele estava a fazer um trabalho de estágio e de acompanhamento da equipa de sub-19 do Sporting, e de repente o treinador vai para a equipa principal. O treinador era o Sapinto, na altura, que também já passou pelo Brasil, e ele tem que pegar na equipa de sub-19 sem experiência de liderança anterior. Portanto, foi aí que eu entrei nesse processo junto com o Abel e com a minha equipa técnica, um dos quais continua com ele, que é o João Martins, continua como assistente dele, continuaram sempre juntos, felizmente para os dois funciona bem. Uma outra pessoa que estava connosco era um treinador de guarda-redes, que atualmente é o treinador de guarda-redes da equipa profissional do Benfica. E na altura nós já fazíamos essa divisão. Foi aí que começámos a trabalhar. Portanto, e o Abel tinha uma coisa que tinha num caderno que foi escrevendo, foi-se preparando para aquilo que era, se um dia eu for treinador, e eu já tenho aqui algumas notas que eu vou registando. E eu achei essa parte do Abel algo surpreendente pela positiva. Porque normalmente o jogador quer jogar, quer desfrutar, acha sempre que vai jogar durante muito mais tempo, é um bocadinho egoísta com a sua carreira desportiva e não pensa assim tanto naquilo que é o pós-carreira. Depois, quando terminar, logo veremos o que vai aparecer. E no caso do Abel não era isso. No caso do Abel, ele tinha registado momentos do que o treinador Paulo Bento lhe agradou, momentos que o Mister Josualdo Ferreira tinha feito numa determinada palestra que lhe agradou, momentos que o Jorge Jesus tinha dito que ele gostou. Portanto, ele foi registando momentos de vários treinadores que ele achava que se um dia fosse treinador também queria utilizar essas histórias, ou essas palestras, ou essas armas, ou essa estratégia. E, portanto, isso deu logo a entender que o Abel sabia, eu percebi claramente que o Abel sabia ao que queria ir, ok? Portanto, não era um treinador na altura, mas sabia muito bem o que queria para a sua carreira. Queria ser treinador e estava-se a preparar e andou-se a preparar para que isso acontecesse. Felizmente as coisas correram muito bem. E mesmo durante essa época, já havia a preocupação de alguém estar mais atento àquilo que era o processo defensivo. Mesmo durante o decorrer do jogo, uma das missões minhas, junto no banco com ele, era olhar mais para aqueles que não tinham bola, não olhar para o processo na zona da bola, mas olhar para os restantes jogadores que estão mais longe para ver se era necessário algum ajuste. No caso do treinador de guarda-redes, era da responsabilidade do treinador de guarda-redes na altura as questões dos esquemas táticos defensivos, claro que tudo debatido em equipa técnica, mas ele chegou com esta visão, com esta de partilha, de sermos todos responsáveis. Eu penso que com isso consegue envolver toda a gente que trabalha com ele e também consegue, ao mesmo tempo, ter uma capacidade de envolvimento e de força coletiva, quer entre a equipa técnica, quer entre o grupo de trabalho, porque quando o grupo de trabalho percebe que o treinador não acha que é o que sabe tudo e ele é que define tudo, o treinador é líder
e delega naquelas pessoas aquela responsabilidade. Inclusive, muitas vezes era o guarda-redes ou o capitão que batia a primeira falta, que marcava o primeiro canto de uma determinada forma, e era-lhe dada a possibilidade de tu escolhes, se queres, e diz como é, mas depois, quando está decidido, toda a gente tem de saber o que se vai passar. Eu acho que isso é uma grande capacidade que o Abel tem, e revelou-a logo na primeira época desportiva enquanto treinador, que foi essa que eu trabalhei em conjunto com ele. Depois, a partir daí, o trajeto dele fala por ele tem tido sucesso por onde tem passado, equipa B do Braga, leva-o a chegar à equipa A, etc. Portanto, tudo isso só acontece quando há sucesso. Em Portugal há um bocadinho mais de paciência, mas é um bocadinho como no Brasil, não é? As pessoas só gostam, as pessoas não gostam do clube, gostam é de ganhar, gostam é das vitórias. Claro que se o clube ganhar está tudo ótimo, mas quando não há vitórias as coisas complicam-se bastante. E depois não há muito tempo para mostrarmos a nossa qualidade. Portanto, o Abel fomos campeões no primeiro ano, campeões de sub-19 pelo Sporting no primeiro ano da sua carreira desportiva enquanto treinador, o que foi fantástico também para todos nós, obviamente, mas ele depois continua a ter sucesso por onde passou. Portanto, isso é um traço de que a sua estratégia, a sua forma de trabalhar, a sua organização, é um facto que resulta, não é? Portanto, acho que nesse início, para mim o mais surpreendente foi perceber que ele, apesar de ser jogador, andou-se a preparar para ser treinador no pós-carreira, sem saber quando é que isso iria acontecer e sem ir bater à porta de um clube a dizer que quer ser treinador. Não foi isso que aconteceu. Portanto, ele ainda estava numa fase de recuperação e percebeu-se depois que já não conseguia jogar mais e teve a oportunidade de pegar numa equipa de sub-19. E portanto, ele, desde o início, revelou essa capacidade de liderança e de organização e, mais uma vez, disciplina. Eu acho que o treinador consegue impor disciplina aos seus jogadores e no seu grupo de trabalho, a toda a gente, é meio caminho andado para que as coisas corram bem ao longo da época. Ô, Leozinho, se eu puder só complementar a minha pergunta também sobre esse início de carreira do Abel e agora do João Martins, né, que você citou que eles estão juntos desde essa época. Hoje o temperamento dos dois, né, de sempre querer vencer, de ser muito ativo na beira do campo, ele é um tema muito debatido e também brincam muito, né? A torcida fala muito disso num tema de brincadeira. Falam que o João Martins mastiga vidro no café da manhã, de tanto que ele é de tanto que ele quer vencer e tem sangue no olho pela vitória e coisas assim. Eu queria saber se nesse começo, os dois mais jovens, se eles eram um pouco mais tranquilos, isso veio com o tempo, ou se eles não, sempre foram assim. Não, o Abel, como estava na alta competição enquanto jogador, é normal, e passou diretamente a pegar numa equipa, a exigência de vencer, e quando se está num clube grande, clube como estavam no Sporting, não é? A exigência de vencer é diária. Você tem que vencer no treino para ganhar lugar na equipa, porque quando você está num clube grande há várias alternativas para jogar na sua posição. Portanto, esta exigência de estar sempre a top, de estar sempre alerta, vinha de jogador e continuou, teve a capacidade de lhe dar seguimento enquanto treinador. Portanto, e eu não acredito a alguém que seja um bom treinador que não tenha a ambição de vencer, porque nós temos que passar essa ambição, a nossa ambição tem que passar para os jogadores. É um bocadinho como o teatro. Declamar um poema é uma coisa, mas conseguir atrair o público a pagar bilhete para nos ouvir já passa a ser algo que nós temos que conseguir passar para os outros e não deixa de ser a mesma a declamar um poema. Mas esta transmissão de energia, de emoção, e ele tem várias palestras que são públicas, que são fantásticas. Eu adoro esse tipo de palestras e de perceber como é que as pessoas reagem àquilo que é o trabalho de um técnico português. Já o João era um bocadinho diferente. O João, na altura, estava no seu início de carreira como assistente, como treinador adjunto. Era alguém muito organizado. Posso dizer que foi o melhor estagiário que eu tive. Ele era meu estagiário. A organização dos nossos dossiês de trabalho eram espetaculares. E o João teve essa capacidade desde o início, quando chegou próximo de mim. Depois passámos a trabalhar com o Abel. E ele continuou essa organização. É alguém muito dedicado, muito trabalhador, e que, fruto daquilo que foi o envolvimento de estar na alta competição, leva a que não haja espaço para facilitar, não é? Porque eles percebem claramente, e passaram por dois clubes cá em Portugal que são um bocadinho sui generis, são quase
clubes que estão sempre naquele ciclo de quando a coisa não corre bem, damos porrada aos da casa. E aconteceu um bocadinho isso com o Abel. Ao mínimo frisson, e em Braga a mesma situação. Portanto, sempre que as coisas podem não estar ali a jogar bem, a tendência é sermos mais exigentes com os da casa, digamos assim. Então o Abel foi criado assim, o João Martins foi criado assim, mas começaram a ganhar, começaram a vencer, e isso depois torna-se um hábito. O problema de nós, quando vencemos, é que depois queremos vencer mais vezes. E isso é uma ambição, por dizer, mas porquê é que ele já ganhou tanto, já tem dinheiro, mas porquê é que ele continua ali? A levantar cedo, a chegar primeiro com os jogadores, a organizar as palestras, porque isso de facto é viciante. Quem tem sucesso é uma adrenalina que nós recebemos de uma emoção tão grande que o nosso desejo no outro dia, ao levantar-se, assim, temos que ir lá tentar ganhar outra vez. Pelo contrário, quando as coisas não correm bem, é uma azia tremenda. É uma azia tremenda. E, portanto, mas saber regular essa azia, e percebo ainda mais esta dificuldade, quando nós muitas vezes chegamos a casa, temos a nossa família, dá para desligar um pouco, brincamos com os nossos filhos, ou ligamos a TV, vamos ver um filme, vamos sair, vamos ao cinema, vamos às compras, comer um gelado, e quando eles foram para esse contexto, nomeadamente do Brasil, estarem isolados, sem família, isso leva a que sejam caras de pau, fecha e só quer vencer, não tem alternativa. Mas que ainda é mais duro, até por isso, e isso é público, o Abel já revelou isso várias vezes, a questão dele com a ausência da família ao início, é muito dura, porque nem sempre corre bem, muitas vezes até estamos a ganhar, até vencemos o jogo, mas aconteceu alguma coisa no balneário que não é público, que nos chateia e que nós não ficamos satisfeitos. E isso muitas vezes é chegar a casa e acabamos de descarregar com alguém e comunicar com alguém. Quando não temos esse escape, acaba por ser a nossa equipa técnica que tem que se amparar uns aos outros, digamos assim. E isso é duro porque são muitas horas juntas, muitas viagens, muitas horas de meeting, de preparação, e chega a um ponto que a gente não se pode ver uns aos outros. Não é? Acredito que haja momentos de saturação em que eles têm que fazer outras atividades, como andar de karting, ir à pesca, não sei, andar de barco, qualquer coisa, mas o problema é que não há tempo. A densidade de competição que o Brasil impõe a um treinador profissional é algo surreal. Eu acho sinceramente, que devem repensar até para bem daquilo que são os resultados externos a nível internacional, deveriam repensar muito bem aquilo a que os jogadores e os treinadores são sujeitos no vosso país. Aqui no Brasil, o Abel já falou muitas vezes que é algo surreal, impensável. Não existe. Bula, com você. Luiz, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. A minha pergunta aqui vai muito em cima de um jogador específico, é um momento atual que o Palmeiras está vivendo, que é o do Endrick, né? Sim. Que é um jovem jogador de 16 anos, que tem 2 partidas como jogador profissional, foi lançado pelo Abel, e eu penso que não só o Abel, mas você é uma referência em futebol europeu quando a gente fala de base, né? Muitas pessoas talvez não saibam, mas só um tal de Cristiano Ronaldo passou pela sua mão no Sporting, né? E eu queria que você falasse um pouco de como, na sua visão, é um momento de trabalhar um jogador de 16 anos, que tem um potencial diferenciado, que sempre jogou nas categorias acima, tanto que aqui no Brasil foi campeão com o Sub-17, fazendo gol em final, Sub-20 num clássico contra o Corinthians, fazendo gol também do Campeonato Brasileiro. Como é que é para você, Luiz, com toda a sua experiência do futebol europeu com jogadores de base, como o Palmeiras e o Abel devem trabalhar para que nada atrapalhe e ele consiga seguir dessa maneira? Olha, eu não preciso dar, digamos, que receitas ao Abel, porque ele trabalhou também na formação e sabe tão bem como eu aquilo que deve ser feito, mas vou dar mais a minha opinião daquilo que as pessoas que nos ouvirem para tentarem ter paciência com aquilo que é o trabalho, desenvolvimento de um talento, a gestão de um talento. Não há dúvida que estamos perante um jogador que é diferenciado, como acabou de dizer, que jogou sempre escalão acima, que teve sucesso, que foi campeão, etc.
mas eu comparo a gestão do jogador como o ciclo de um ovo, ok? O ovo, quando olhamos para um ovo, sabemos que houve alguém que tem uns genes que estão lá dentro, mas nunca sabemos bem o que vai sair dali, ok? E muitas vezes, depois do pinto nascer, nós achamos, olha, que gira, mas não sabemos que tamanho é que vai ter, como é que ele vai cantar, se vai ter capacidade de ser reprodutor ou não, no caso de ser macho. Portanto, há aqui uma série de questões que eu comparo muito a gestão do talento àquilo que é o ciclo do ovo. E ainda antes do pinto nascer, pôr a sua casca, partir a casca, uma das coisas que nós não podemos fazer ao ovo é, sabemos que para o ovo gerar o embrião que tem lá dentro, temos que ter um contexto ideal para ele se desenvolver. Temos que colocar na chucadeira, temos que ter uma temperatura certa e tem que estar lá durante um certo tempo. E esse tempo foi o que o Abel teve a fazer até agora. Apesar de haver uma grande pressão para lançar o jogador e quando é que o mete, e será que vai ao campeonato do mundo, e será que vai... E o Abel teve esse tempo. O que o Abel teve a fazer foi a deixar o ovo à temperatura certa, durante o tempo necessário, para perceber quando é que o pinto vai colocar o bico de fora e vai ele próprio partir a casca do ovo. Porque nós nunca sabemos, se nós colocarmos pressão demais ou temperatura demais no ovo enquanto ele está nessa fase de gestação, o que vai acontecer é, provavelmente, cozemos o ovo e não vamos ter pinto. Ou então partimos a casca antes de tempo e ele não se vai conseguir gerar. Portanto, e este é que é o grande drama dos talentos em Portugal, atualmente, e também dos talentos no Brasil, com certeza, que é termos uma pressa desmedida de meter o pinto cá fora. No sentido da ave tem que começar a voar, mesmo não tendo ainda penugem, não tem penas, mas já queremos que a ave comece a voar antes da idade certa. E isso muitas vezes mata de uma forma precoce, quer pela pressão, quer pelo ambiente envolvente. Hoje em dia toda a gente anda à volta de um jogador com estas características. É a família, é os agentes, é a parte do mídia, o Instagram, as redes sociais, e de repente isso é uma temperatura excessiva, é uma agressividade enorme para a casca do ovo e muitas vezes ela vai quebrar antes do tempo. Felizmente, o Abel fez aquilo que tão bem sabe fazer naquilo que é a gestão de jovens talentos. E, portanto, ele teve, durante um tempo necessário, a perceber quando é que era a altura certa. Porque depois há outra parte. No fim da ave nascer, no fim do jogador estar e ser lançado, há que dar continuidade ao processo. Em Portugal está a acontecer aqui um fenómeno que é, lança um jogador, faz 5 ou 10 minutos na equipa principal e depois de repente desaparece outra vez. E isso para mim não é gestão de talentos, isso para mim é brincar com os filhos dos outros, ok? O que é necessário é, quando eu lanço um jogador, perceber, para além daquele jogo que seja para a taça, seja já estamos a ganhar 2-0, já está fácil de meter um extremo, tudo bem, então vamos lançar o menino. Mas depois perceber que esse menino tem que ter continuidade, ok? E essa continuidade é algo que eu sei que o Abel, ao fazer isto, vai dar continuidade de minutos, de experiência competitiva ao talento que tem em mãos. De facto, o miúdo tem umas condições excepcionais. O que aconteceu foi que o normal, perante uma primeira situação de finalização que eu assisti, não conseguiu marcar. Normal. O problema é se o talento daquela idade é um guarda-redes. É que aí, se ele falha, nota-se muito, né? Porque normalmente dá golo. E esta é outra diferença que o treinador tem que ter. Lançar um guarda-redes ou um zagueiro, um defesa central, não é a mesma coisa que lançar um médio ofensivo ou um extremo. E, portanto, tudo isso tem que ser muito bem ponderado, tem que ser muito pensado, tem que ter um tempo como eu falei, em que o ovo tem que estar na chocadeira, o menino está ali, a gente sabe, mas ele está preparado, mas ele está pronto, mas ele foi campeão. Está bem, mas só quando o treinador sentir que pode fazê-lo, não só hoje, mas com continuidade, e sim é lançar jovens, e sim é lançar talentos, e sim é gerir bem as expectativas do próprio jogador com a própria massa adepta, não é? Porque nós não podemos querer, outra coisa que não se pode fazer é querer que esse jovem venha resolver os problemas da equipe profissional.
esse jovem vem apenas integrar e crescer dentro de uma equipa que funciona. E, portanto, o Palmeiras está a vencer, o Palmeiras está em primeiro lugar, o Palmeiras tem pontos suficientes para ter uma margem confortável, e então esse jogador pode ir entrando e pode ir ganhando maturidade dentro de uma equipa, no seio, ou seja, o Pintinho pode ir a correr no seio de uma série de galos que já estão habituados a estas andanças que é a agressividade da selva, não é? E então isso funciona. E daí, mais mérito ainda, eu dou ao Abel, porque ele lançar o miúdo já o podia ter feito, se calhar, há 6 meses atrás. Toda a gente já percebeu que está aí um miúdo diferente. Mas fazê-lo de uma forma consistente, com calma e devidamente planeado, é algo que é muito diferente. Eu posso dizer que aqui em Portugal, há 2 anos, grande parte dos jogadores que se estrearam e bateram recordes de estreia na Primeira Liga, em Portugal, após 2 anos, não têm jogos regulados na Primeira Liga. Ok? E isto é dramático para aquilo que deve ser as expectativas de um jovem talento. Não é só pôr lá, estrear, jogar meia hora, jogar num jogo de taça e depois ele volta para a equipa B e tão depressa não aparece. Isso não faz qualquer tipo de sentido, na minha opinião, naquilo que é a gestão de um talento. Luiz, e falando um pouquinho dessa sua relação com o Abel, não sei se vocês se falam constantemente, se é um hábito vocês conversarem o que ele fala também, mas a gente enxerga um Abel, como você mesmo falou, muito competitivo, muito viciado em vencer, mas ele muitas vezes ele é mal interpretado no Brasil pelo que ele fala, como ele age. Muita gente fala o jeito português de ser. Como você enxerga também essa questão do Abel ser, como o João falou, até um pouquinho explosivo, mas muitas vezes mal interpretado do próprio jeito dele? Sim. Não, eu acho que as pessoas, quando estão neste patamar de exigência e com este grau de exposição mediático, não é? Em que você basta meter um dedo no ouvido ou no nariz ou hoje em dia um treinador de futebol profissional deve ter umas 10 câmaras a apontar para ele, dentro de todos os ângulos. Você não pode ver algo que seja diferente e imediatamente vai criar um meme, vai correr o mundo, vai se tornar viral. Toda essa situação, eu acho que o João e o Abel são aquilo que são de uma forma genuína. Não estão a fazer para a bancada. São mesmo assim, ok? E são mesmo assim porquê? Porque se eles não fossem assim, eles não estavam com o sucesso que estão onde estão. É esse grau de exigência com eles próprios que depois passa para os seus jogadores e que vai passar depois para aquilo que eles querem no jogo. Eu sei que vocês criticam um pouco até o Abel, que já levou alguns cartões vermelhos, pela exigência que ele tem perante, às vezes, as questões de arbitragem. Mas não tenho dúvidas, quando o Abel sair do Brasil, vocês vão ter saudades de alguém que, de uma forma genuína, punha em causa aquilo que não está certo. Ok? Vou-vos só dar um exemplo. Ontem aconteceu num jogo de segunda liga em Portugal, um penalti daqueles enormes. Essa equipa, a quem foi um penalti, não foi marcado. E essa equipa perdeu o jogo 2-1. Esse penalti podia ter dado o empate. Hoje em dia não apareceu em nada, não apareceu em jornais, não apareceu na comunicação social, ninguém vai falar disso na abertura do telejornal, ok? No Jornal da Noite. Mas se esse jogo fosse do clássico do próximo domingo, de Benfica-Porto, a mesma jogada, ouça, nós andávamos 4 dias a ver aquele lance a passar na TV. Aquilo ia abrir o telejornal, ia abrir o Jornal da Noite, ia ver nos 5 canais que temos aí a falar de futebol, e íamos estar 4 dias a falar daquela jogada. Ou seja, para perceberem que aquilo que está a acontecer com o Abel só acontece por 2 razões. Primeiro, porque ele é genuíno, ok? E tem razão naquilo que fala. Mas também pelo grau de mediatismo a que ele está sujeito. Porque seja o que diga ou o que faça, e temos essa noção que provavelmente se dissesse a mesma coisa ao serviço de um clube que está para a divisão, não teria o impacto que tem ao estar no clube que luta para ser campeão
e que provavelmente irá ser, ok? Portanto, temos que perceber porque é que isso acontece assim. E, portanto, este é só um exemplo do que aconteceu, vai acontecer sábado ou domingo no próximo clássico. É a mesma jogada, noutro jogo, é uma coisa. Eu não sei se passou aí, ontem houve um guarda-redes, um goleiro aqui, com um gol de baliza a baliza. Se isto fosse no Palmeiras, corria ao mundo, não é? Mas como é um jogo da segunda Liga Portuguesa, dificilmente vai chegar ao Brasil. Portanto, percebam isto, não é? Portanto, o contexto onde nós estamos é muito exigente, nomeadamente onde o Abel está, é de uma exigência mediática. Tudo o que ele fizer vai ter sempre uma repercussão brutal do ponto de vista mediático. Agora, ele sabendo isso, ele faz isso de uma forma, não anda aqui com jogos e de bocas e de querer ofender alguém ou de querer mandar um recado para alguém. Não? Fê-lo isso, para aquilo que eu percebi e para aquilo que eu assisti, fez isso mas quando disse com o vizinho dele e tal. Essa cena, o vizinho estava lá a mandar vir e eu falei do vizinho. Acho que foi o único caso, mas ele também percebeu que foi por um caminho que não é ele. Esse não é o Abel que eu conheço, ok? E ele fez isso e percebeu, este também não é o caminho que eu quero seguir para mim. E nunca mais houve. Acho que ficou resolvido. Também outra grande treinador ter. A capacidade para olhar para dentro e perceber quando é que eu estou a ir por um caminho que não é aquele que inicialmente eu defendi para mim. E isso é muito importante, ter essa capacidade de perceber que o meu caminho é este e não vale a pena eu querer imitar, por exemplo, o Zé Mourinho, que é um craque nesse tipo de jogos de interesse, de tentar picar o adversário, tentar picar ou o jogador, ou o treinador, ou o campo, ou a massa associativa. Gosta de jogar com essa parte, seja para o adversário, seja para os adeptos dele, mesmo mandar recados para dentro daquilo que é o clube onde está a trabalhar. E o Abel, tirando esse caso que ele falou do vizinho, etc., e percebeu-se claramente que aquilo é uma mensagem subliminar, não era o vizinho, era alguém que ele queria atingir. Tirando isso, ele percebeu claramente que esse não era. E eu conheço o Abel, não, para aquilo que conheço o Abel, esse não é o caminho dele, porque ele chegou onde chegou e tem o sucesso por outra via, que é o via de ser genuíno e passar essa emoção para os seus jogadores. E os jogadores vão atrás dele e morrem em campo por ele. E isso é que é o mais importante neste meio de alta competição. Portuga, sua última pergunta para o Luiz. Bom, fechando aqui a minha participação aqui com o Luiz, a gente falou de Endrick, né? Você falou dessa importância de dar sequência para um jovem jogador. Eu queria saber se para você, conhecendo o Abel, conhecendo o Endrick, que você sabe, jogador diferenciado, e viu os últimos jogos dele no Canal 11, como você mesmo falou, que inclusive ajuda demais aqui em Portugal, passando jogos do Palmeiras. Eu queria saber se você acha que o próximo jogo contra o Avaí, um time que está lá embaixo na zona de classificação, não vai bem no campeonato, vem de derrotas consecutivas com o Lisca, se é um jogo para ele começar jogando. O Palmeiras precisa de um centroavante, pode precisar, não tem um jogador dessa característica dele, os outros que ocupam a função não vêm muito bem. Queria saber se você acha que ele deveria começar em campo. Olha, uma das coisas que eu aprendi há muitos anos no futebol é que nós não podemos dar presentes a ninguém. O futebol não engana ninguém. O futebol tem que ser justo. Quando você tenta colocar um jogador em campo que se calhar não é o que trabalhou mais, não é o que está em melhor condição, ou não é o que merece, o grupo vai reagir de uma forma negativa. Podem não dizer nada, mas depois você vai sentir quando começar o jogo. E vai. Portanto, aquilo que eu sinto é que, independentemente do resultado ou do adversário, okay, a partir do momento que o Abel fez a estreia desse jovem talento, ele tem na sua cabeça um plano de desenvolvimento para ele. Okay? Já o teve antes, durante o estágio que teve com ele antes da estreia. Mas depois de fazer a estreia, o Abel sabe perfeitamente aquilo que quer dele. E ele não querá jogar porque é contra um clube teoricamente mais fraco ou porque o jogo é mais fácil. O Abel nunca irá fazer isso. O Abel irá fazê-lo se sentir que ele já está preparado para ser
titular. Porque se ele for titular contra o último classificado, também o tem que ser contra o segundo classificado, no jogo seguinte. Ok? E o Abel tem esta noção e tem este conhecimento do que é o futebol. Até por ter sido jogador também. E, portanto, o que eu acredito é que, caso ele venha a ser titular, não é porque vai ter um presente ou porque o jogo é mais fácil. Ou porque ele é a melhor solução naquele momento, porque os outros estão lesionados, estão cansados, ele quer rodar a equipa, quer dar frescura aos mais utilizados e vai utilizar outros jogadores, e aí o jogador jogar, acredito. Jogar porque é o mais fácil, porque é o mais fraco, porque vai lhe dar um bombom, isso nunca. Isso não é do Abel. Ok? E em condições normais, é assim que ele construiu a sua carreira e é assim que ele tem sucesso. É porque ele é muito justo para aquilo que são o trabalho. Ele diz isso muitas vezes, né? O jogador brasileiro precisa da outra metade. É metade com bola é muito bom, mas sem bola. E provavelmente o que ele anda a trabalhar com o miúdo é essa parte. Ele, de facto, com bola é fabuloso, mas também falha como os outros e falhou. E vai falhar muitas vezes, felizmente, se tudo correr bem, como vai acertar também muitas vezes por ter um talento diferente dos outros. Mas ele só vai começar a jogar a titular se o contexto permitir e se o Abel entender que aquela é a melhor solução. Nunca porque é um presente. Isso tirem essa ideia da cabeça. No dia que ele for titular na equipa, é porque ele no treino se preparou e o Abel sentiu que ele é o melhor naquele dia para aquele adversário naquela posição. Caso contrário, vai jogar outro colega, nem que seja fora da posição. Que isso pode acontecer. Ele pode adaptar um jogador de outra posição como centroavante e o menino ficar no banco à mesma se ele sentir que não é ainda o tempo. Okay? É isso. Bula, a última pergunta para a gente fechar essa super entrevista. É bom demais. Papo assim, podia render muito mais, mas fechar a entrevista. Ô, Luiz, quando o Palmeiras contratou o Abel, e isso vai fazer quase 2 anos, né? No início do ano, no mês que vem, vai completar 2 anos da chegada dele ao Palmeiras. Eu lembro que a gente se falou e você destacou muito a questão falou, já se preparem com a teimosia do Abel, que ele é um teimoso à sua maneira. Eu quero saber, depois de 2 anos, você acompanhando o Abel à distância, né, daí de Portugal, você vê que o Abel ficou mais teimoso ou ele continua aquele Abel que você conheceu na época do Sporting? Não, eu acho que nós, quando temos um traço de personalidade, mesmo que queiramos contrariar, depois ele acaba sempre em situação de crise, nomeadamente em situação de crise. Quando se ganha é fantástico. Quando se ganha, toda a gente está preparado para vencer. Mas quando se perde, aí normalmente vem ao cimo aquilo que são os nossos principais traços de personalidade. Uns reagem de uma forma apática, não sabem o que hão de dizer, outros dão pontapés nas garrafas, outros fazem figuras para a bancada, outros vão dizer mal da arbitragem, cada um vai... Mas depois deste tempo que temos apoiado, eu acho que aquela teimosia do Abel é uma teimosia positiva, e nesta gestão do Hendrick percebeu-se claramente que ele foi teimoso. Ele não meteu quando estava toda a gente a dizer para ele meter. Ele meteu quando entendeu que havia condições para o miúdo ter sucesso. Mais do que a equipa, foi para o miúdo ter sucesso. E eu assisti aqui e emocionei-me também a ver os pais atrás do banco de suplentes, porque eu vivo isso muitas vezes, eu já vivi isso muitas vezes. Meninos que eu conheço com 10 anos, 11 anos, e depois o dia da estreia, estrear-se na equipe principal, a família, o sonho do próprio jogador. Eu já vivi isso muitas vezes. E quando vejo isso a acontecer, para mim é sempre uma emoção muito positiva de alguém que consegue atingir. Mas depois é preciso dar continuidade. E, portanto, até aí, ele, contra tudo e contra todos, foi teimoso. Mas venceu. Mas ganhou essa guerrinha. E ganhou-a do ponto de vista do grupo de trabalho. Ganhou o Palmeiras porque vai ter um jogador muito mais preparado para aquilo que é as exigências da alta competição. E, portanto, nesse sentido, acho que esse traço de personalidade vai ser sempre do Abel no Palmeiras ou em qualquer clube onde ele esteja. Aliás, se ele não for, ou se ele sentir que não há condições para ele ser ele próprio e para ser ele a tomar as decisões e para ele impor a sua teimosia positiva, que eu considero que é uma teimosia positiva, ele é o primeiro a sair. Porque daí
um treinador que tem a personalidade que ele tem, jamais em tempo algum vai aceitar estar num sítio onde ele não consiga liderar todo o processo. E nesse sentido podemos dizer assim, mas isso é ser demasiado orgulhoso, é ser teimoso, é ser, não sei, eu acho que é um traço de personalidade característico daquilo que são os grandes líderes. Os grandes líderes conseguem agregar as pessoas todas à sua volta. Neste momento ele tem equipa, staff técnico, a torcida toda com ele, porque é um verdadeiro líder, não é? E consegue passar isso para toda a gente, e os momentos que se viveram após alguns sucessos que ele teve aí, de toda essa torcida, o envolvimento que houve na cidade, tudo isso, eu acho que não é por acaso, é de alguém que, para além de ser treinador, conseguiu criar um ambiente e uma mística dentro daquilo que são os valores do próprio clube, que são muito positivos, porque há uma coisa que vocês vão perceber, ele normalmente não ofende ninguém, ainda não viram, ele nunca diz mal dos outros, raramente diz mal dos outros. Ele diz é que vocês têm que crescer em algumas coisas, isso é diferente. Diz, não, o jogador brasileiro tem que crescer, o árbitro tem que crescer também aqui em alguns aspectos do jogo, mas ele, por norma, não é alguém que está na negativa, é alguém que está sempre pela positiva, no sentido de melhorar, contribuir, dar alguns recados no sentido da evolução do futebol brasileiro. Então, vocês só têm que estar satisfeitos e desfrutar destes momentos que conseguem ter aí. Obviamente que os adversários não estão satisfeitos, né, porque perdem mais vezes e vem sempre o mesmo a ser campeão, mas vão sentir isso. Vocês vão dar o verdadeiro valor ao Abel no dia que ele agarrar no bilhete de avião e voltar para cá. Para cá, quando eu digo para cá, para o continente europeu, penso que o mercado português para ele neste momento não fará sentido. Ele está num patamar que acho que a continuar, ou vai continuar aí, ou a sair, será para projetos que o permitam que ele tenha continuidade naquilo que ele mais gosta, que é vencer. E isso aí, penso que vai acontecer um dia. O ciclo um dia vai encerrar, mas quando encerrar, aí vocês vão sentir a diferença. Porque não é... Eu vou-vos só dar um pequeno exemplo, não é criticar nada. Não, enquanto todo aquele movimento que se criou no Flamengo, Jorge Jesus, imediatismo, etc., foi um bocadinho, desculpem-me a expressão, mas foi um bocadinho forçado, ok? Houve muito engagement para que aquilo acontecesse. Este não, este chegou como alguém que vinha para ver o que é que isto vai dar e de repente está tudo à volta dele. É uma coisa completamente diferente, ok? E mesmo aqui em Portugal, os jogos do Flamengo começaram a dar a toda a hora e a haver comentários do Flamengo. Com o Abel ao início, no mês passou um jogo. Agora é que sim, já passam os jogos todos. Passam os do Abel e passam também do Vítor e dos outros treinadores, ok? E do Luís Castro, etc. Portanto, agora já passam os jogos dos treinadores portugueses aqui no Canal 11, felizmente passam. Mas ao início, o mediatismo que o Abel teve na chegada ao Palmeiras não foi igual ao do Jorge Jesus no Flamengo. Houve ali uma coisa. E o que é certo é que vocês vão sentir depois a diferença, que é quando um vem embora, não há problema nenhum. O clube até foi campeão, depois a seguir. Mas quando o Abel sair, vocês vão perceber a ressaca que vai ser. Porque não é fácil substituir alguém com este carisma. Venha quem vier. É isso, muito isso. E a torcida palmeirense gosta muito da discussão de quem é o maior, se o Abel já é o maior da história do clube. Eu quero agradecer de coração você, Luiz, por essa entrevista. Eu quero fazer a última, você já emenda seu agradecimento. Temos Felipão como um dos maiores e o Abel como um dos maiores. Você vendo de fora e conhecendo o Felipão por toda a passagem também em Portugal, quem é maior? Abel ou Felipão? Não, o Felipão, estamos a falar de uma carreira completa, ok? É um treinador que está em final de carreira. Continua a estar no mercado, mas todos nós temos um prazo limite, não é? É alguém que fez uma carreira brilhante, conseguiu fazer na seleção nacional aquilo que o Abel está a fazer no Palmeiras, que foi, pela primeira vez em Portugal, eu vi toda a gente agregada à seleção nacional, toda a gente com a bandeirinha na rua, toda a gente com a bandeirinha no carro. Isso foi culpa
do Filipe Scolari, ok? O Filipe Scolari conseguiu fazer outra coisa que poucas pessoas sabem aqui em Portugal. Ele, nos treinos da seleção A, treinos de seleção nacional A de Portugal, envolvia sempre 4, 5 meninos internacionais das camadas jovens. Lembro-me de alguns que foram campeões da Europa. Há jogadores que foram campeões da Europa, que como sub-15 e sub-16 foram pelo menos um dia ou dois treinar com a equipa principal no Euro 2004, ok? E na preparação para o Euro 2004 e assim. Portanto, o Filipão conseguiu envolver toda a gente, para além da equipe principal, as equipas da base, os melhores talentos portugueses mais novos iam como prémio, iam a sentir aquilo que era o ambiente da seleção de Portugal e envolveu o país inteiro à volta dele. No fundo, o Abel conseguiu fazer isto de uma forma inversa, que é ir para o Brasil e envolver toda a massa adepta e todo um grupo e toda uma cidade, praticamente, já quem não era do Palmeiras já começa a sentir carinho pelo Palmeiras. Vai ser sempre o seu clube, mas já sente aquele carinho especial pelo Palmeiras, porque eles ganham sem ofender, ganham sem esmagar, ganham de uma forma natural e por mérito. E quando se vence por mérito, isso perdura no tempo. E, portanto, aquilo que aconteceu com o Scolari aqui foi pena, porque perdemos na final com a Grécia, foi um acidente de percurso, mas todo o trabalho que ele fez em Portugal foi fantástico e ninguém o vai esquecer aquilo que ele fez aqui. Daí que eu não vou dizer quem é o melhor. Eu acho é que, de facto, ao seu jeito, são os dois muito bons e principalmente com aquela mística que eu falei, que conseguem agregar, não só pôr a equipa a jogar bem, mas todas as pessoas envolvidas no processo vão estar com ele e vão seguir aquilo que é a sua ambição de vencer. E isso, para nós, é fantástico. Portanto, eu diria que, da mesma forma que foi muito difícil para o Abel impor-se no Brasil, não tenho dúvidas, e conheci, e estava no terreno, que também foi muito difícil para o Scolari chegar aqui e envolver toda a gente no processo, porque a Seleção Nacional é sempre um bocadinho um conjunto de egos, um bocadinho como vocês viveram aí no vosso campeonato organizado e que não correu muito bem a forma como a prestação da vossa Seleção Nacional, porque foi muitos egos, era tudo a pensar em si e pouco naquilo que era a vossa seleção. E aqui aconteceu esse processo com o Scolari, o mesmo processo que aconteceu agora com o Abel aí. Eu não consigo dizer quem é melhor. Sei que são os dois muito, muito, francamente, muito bons. É isso. Luiz, obrigado de coração por essa entrevista, por todas essas respostas, seu contato com o Abel, todas as experiências. Obrigado, Portuga. Obrigado, Bula. Quero que você... Obrigado. Quero que você... Um abraço a todos. Que você comente, que você se inscreva no nosso canal, que é muito importante para que a gente possa trazer muito mais conteúdos como esse para vocês aqui no nosso site e também no nosso canal. Esse é o nosso palestra. E eu sempre falo, avante palestra.